Oi, pessoal. Hoje em português vocês irão trabalhar no livro, nas páginas, livro de português, né? Página 21, 22 e 23. Nós estamos trabalhando com o gênero textual fábula. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos a leitura da fábula, né? De autoria de Esopo, né? Que é Aqui essa história ele está escrita em prosa, que é o texto em formato de parágrafos, não é isso? E hoje vocês farão a leitura de uma outra fábula, outra versão de outro autor. O autor dessa fábula aqui é Cinéas Santos, tá? Um poeta. E a fábula, além de outra versão, ela está escrita em outro formato, que é em formato de versos, não é isso? Portanto, a forma de leitura é diferente. A gente não pode ler uma história, um texto, né? Uma história, seja uma história ou uma fábula escrita. A fábula é uma história, não é? Então a gente não pode ler um texto escrito em prosa da mesma forma que a gente lê um texto escrito em verso. A entonação é outra, o ritmo é outro, porque geralmente aqui está em forma de verso, né? Que é bem parecido com um poema. Inclusive, o autor dessa fábula é um poeta, tá? Por isso que ele escreveu nesse formato. Então, geralmente apresenta sonoridade, apresenta rimas. Então, a leitura é bem diferente. Deixa eu virar a câmera aqui. Para iniciar, ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Nós mesmos, na sala de aula, em anos anteriores, já trabalhamos com essa fábula em uma outra versão. E se vocês pesquisarem aí no Google a fábula A Cigarra e a Formiga, vocês encontrarão essa fábula escrita em várias versões diferentes. Vocês podem experimentar aí. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e as Formigas, feita em versos por Cinéas Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu. Então, vocês vão fazer a leitura desta fábula, que inicia nessa página 21 e continua na página 22, e vão comparar com a que vocês já leram anteriormente, que é a do autor Esopo, certo? E vão comparar as duas. Eu não vou ler agora, vou ler na aula virtual para vocês perceberem a leitura. Depois vocês também farão a leitura. Depois que vocês fizerem a leitura silenciosa, a leitura em voz alta para o adulto que vai estar acompanhando vocês, vocês irão realizar aqui essas atividades da página 23 de interpretação do texto, tá? Que é a compreensão do texto. Então, vocês irão realizar atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Na atividade 1 diz o seguinte: pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cinéas Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Por quê? Lá na fábula lida anteriormente, que é a fábula escrita no formato de prosa, em prosa, né? A fábula em prosa, a gente viu que o tempo, a história aconteceu em um belo dia de inverno, não foi isso? E qual foi o lugar? Em uma mata, no campo, na floresta. E quais foram os personagens? A cigarra e as formigas. E aqui nessa versão do poema, no poema de Cinéas Santos, pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens são iguais? Sim ou não? Por quê? Então, você vai colocar a sua resposta e colocar por quê. Se você não souber dessa informação já, depois de ter feito a leitura, faça novamente uma leitura. Atividade 2. Sublinhe no poema um verso que corresponde à fala do narrador. Então, a gente já viu que narrador é quem conta a história, né? Quem é que está contando essa história? Onde é que está a fala do narrador? Vocês vão sublinhar. Sublinhar quer dizer passar um traço no verso, né? E todo mundo sabe o que é um verso, né, minha gente? Mas a gente vai trabalhar esses aspectos mais também
hoje, tá? Na aula virtual. Atividade 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Letra A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. A palavra destacada é esplendor. Você vai procurar aí, você pode pesquisar, né, no dicionário online, no Google, o significado de esplendor, certo? E vocês irão encontrar aí várias alternativas e irão escrever aqui uma palavra que tem o mesmo sentido da palavra esplendor. Claro que dentro do contexto, né, do texto, que tem a ver com o texto, porque a gente sabe que palavras podem ter sentidos diferentes, né, significados também. E aí você vai encontrar aqui uma palavra, ó, canto o esplendor do momento. Então, a palavra que se encaixe aqui, certo? Que tem o mesmo sentido aqui no texto dessa palavra esplendor. Letra B. E aí, como eu já falei, utilize o dicionário online no Google para fazer a pesquisa. Letra B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Então, nessa atividade aqui, vocês irão marcar um X em apenas uma dessas alternativas, a que melhor explica, não é? Por que a cigarra cantava, né? Como explicar o sentido desse verso aqui? Pelo prazer de cantar. Por que a cigarra cantava? Qual dessas alternativas vai estar explicando aqui o sentido desse verso? Vocês irão marcar um X na que está explicando, tá certo? Atividade 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavras com sentido equivalente. Então, você vai reescrever só o verso destacado, que é esse aqui. Empregando palavras, então você vai procurar saber aí, pesquisar, qual o sentido desse verso. Quase morta de fadiga, quer dizer o quê? Tá? Se você não souber, se o adulto aí que ajuda você não souber, você pesquisa. Tem várias possibilidades, tá? De a gente substituir esse verso por palavras que indicam, palavras ou expressões que indicam o mesmo sentido. E a atividade 5, circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. Descrever em que a cigarra está dizendo o que fazia. Você vai circular no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia, tá bom? Então, façam com muita atenção e nós vamos trabalhar, aprofundar melhor na aula virtual e também corrigir essas atividades. Até lá! Será às 14h30.